Como é que a gente consegue tirar sonho do papel? Como é que a gente consegue tirar um objetivo do papel e realizar em Deus esses sonhos e objetivos? Amém? É sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo suporte, meu irmão. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas quem tem sido abençoado aqui no projeto de vida, diz amém. Amém. Quando eu penso nessa proposta de projeto de vida, quando eu penso no tema prossigo para o alvo, a palavra que me vem ao coração é a palavra sonho, é a palavra objetivo. E eu tenho certeza que eu estou reunido aqui diante de homens e mulheres que são sonhadores. Eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja sonhadora, amém? Quem aqui é sonhador, sonhadora? Nós precisamos, irmãos, ter sonhos no nosso coração. Mas eu não estou falando daquele sonho que a gente tem de noite quando a gente está dormindo. Eu estou falando daquele sonho que a gente tem de dia, quando a gente está acordado. É desse tipo de sonho que eu estou falando. O ser humano precisa ter um coração sonhador. Quem não sonha, vive uma vida sem perspectiva. Nós precisamos sonhar constantemente. É o sonho que inspira, por exemplo, a igreja como está hoje, decorada, como está preparada. Tudo isso antes aconteceu no campo das ideias, não é, pastor? Aconteceu no campo dos sonhos. Um dia tudo que você vê aqui fisicamente era só uma ideia, ou era só um rascunho, ou era só um projeto 3D. E depois veio à tona. E tudo que vocês vão viver no futuro, por exemplo, em termos estruturais, está no campo das ideias, está no campo dos sonhos, que vai para o papel, que vai para a oração, e um dia vai virar materializado, e vocês vão olhar e falar, uau, eu me lembro quando tudo isso era só um sonho. Mas nós precisamos refletir sobre esse assunto. E eu sei que existem pessoas aqui dos mais diversos tipos. Existem pessoas aqui que de repente já perdeu aqueles sonhos mais gostosos, mais bonitos que você já teve na sua vida. Assim como existem pessoas aqui que estão vivendo a realização de sonhos na sua vida. Existem outros que enterraram. Existem outros que de repente sonhos se tornaram pesadelos. Mas eu tenho certeza que Deus deseja, nesse tempo que você tem refletido sobre projeto de vida, Deus quer que você tenha uma vida com perspectiva, amém? Deus quer que você prossiga para o alvo. E quando a gente pensa nessa expressão bíblica, prossigo para o alvo, ela já está falando que existe um alvo a chegar, um lugar a chegar. Existe algo para onde eu devo mirar e onde eu devo me mover. E nós precisamos disso na nossa vida. E eu quero refletir com você nessa noite alguns princípios. Como é que a gente consegue tirar sonho do papel? Como é que a gente consegue tirar um objetivo do papel e realizar em Deus esses sonhos e objetivos? Amém? É sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Por que é importante a gente refletir na palavra de Deus sobre isso? Porque tem muita gente que está cheio de sonhos na cabeça. Tem muita gente que tem um monte de ideia, mas não leva para o campo da ação. Mas algumas pessoas ficam numa posição passiva, falando, não, eu tenho tantos sonhos, estão aqui, e minha postura é só esperar com paciência no Senhor. Sim, a Bíblia diz para nós esperarmos com paciência no Senhor, mas a Bíblia não diz para esperarmos passivamente no Senhor. E meu irmão, minha irmã, se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a cooperação do homem respondendo a Deus. A não ser aquelas situações na qual foi obra exclusiva do Senhor, e qual Ele fez e ninguém precisou fazer nada. Existem momentos e eventos bíblicos em que isso aconteceu. Mas em muitos momentos na história bíblica, você vai ver que Deus esperou do homem uma resposta. E eu quero refletir com você na vida de um homem que foi um grande sonhador. Nós vamos meditar na vida, no projeto, no momento na vida de Abraão. Ele já era velho, idade avançada. Deus havia abençoado Abraão em tudo, diz o versículo, em tudo o Senhor o abençoado. Mas o texto faz questão de destacar que a idade de Abraão já estava avançada. A sua realidade atual era que ele estava perdendo as forças. A realidade atual de Abraão é que ele estava envelhecendo, estava perdendo gradativamente o vigor. E aí Abraão,
que já havia desfrutado de muitos milagres de Deus. Ele viu a sua esposa milagrosamente ter o favor de Deus e poder engravidar. Eles viveram muitas intervenções de Deus. Mas ele sabia que havia uma promessa de continuidade. Havia uma promessa de que ele seria pai de nações. Para que isso acontecesse, não seria apenas ter filho, ele precisava que esse filho desse continuidade. Então, obviamente, esse filho precisava casar. E aí havia um objetivo no coração de Abraão, que depois se tornou um objetivo no coração de Eliezer, seu servo. Que era qual o objetivo? O nosso objetivo é casar Isaque. Nós precisamos buscar uma mulher para o meu filho. E aqui, quando eu leio essa história, a gente vai extrair algumas lições e aplicá-la para a nossa vida. Alguns princípios para que você, se você aplicar no seu casamento, na sua vida profissional, num alvo pessoal que você tem, num alvo ministerial. Todos nós aqui temos objetivos, temos sonhos, temos alvos, não é verdade? Alvos profissionais, alvos espirituais, alvos familiares. E você vai buscar aplicar esses princípios para a sua realidade, ok? O que Abraão fez aqui? Quais os princípios que eu aprendo com Abraão? Que se a gente absorver na nossa vida e praticar, a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. O primeiro princípio que eu quero destacar aqui nesse texto é o princípio de analise a sua situação atual. Você quer atingir um objetivo, amém? Então, Abraão, a Bíblia diz assim, Abraão já era velho, no versículo 1, de idade avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Essa era a realidade atual de Abraão. Um homem abençoado em tudo. Deus já havia o abençoado em todas as áreas. Deus estava cumprindo muitas promessas, realizando muitos sonhos, surpreendendo Abraão e Sara. Mas havia algo a fazer. Ele tinha um sonho, que era o casamento do seu filho. Abraão identificou que ele já estava velho. Identificou que tinha coisas para acontecer, que tinham promessas a acontecer. E aí aquilo fez ele se despertar para novos passos que ele precisava dar. Então, para você construir um projeto de vida, na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, familiar, financeira, profissional, nos campos das amizades, em todas as áreas, na vida amorosa, você precisa identificar e fazer um mapeamento da realidade atual. Mas só mapear a realidade atual não é suficiente. Por quê? Porque senão tem muita gente que se deprime nisso, né? Fala, meu Deus, eu tenho sonhos tão grandes, mas minha realidade atual está tão difícil, Senhor. Aí eu aprendo com Abraão o segundo princípio, que é, seja específico naquilo que você quer alcançar. Abraão, ele foi específico com Eliezer. Diz assim, jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Então eu quero encorajar você e desafiar você, isso é um desafio de fé, a ser específico naquilo que você quer alcançar. Você precisa ter clareza do que você quer. É comprovado que quanto mais específico uma coisa é, mais clareza e mais poder de motivação, de impulsionamento a gente tem. Amém? Então é muito importante que você entenda isso, porque se você não tiver clareza, você vai ter metas genéricas. E metas genéricas enfraquecem a dedicação e o compromisso com o sonho. Terceiro princípio que eu aprendo quando eu estudo a história de Abraão aqui e de Eliezer, irmãos, é que quando eu tenho um projeto de vida e eu quero prosseguir para o alvo, eu quero tirar esse projeto do papel e realizar, a gente viu que ele identificou a realidade atual, Abraão foi específico com Eliezer no que queria alcançar, e um terceiro princípio, tem uma promessa de Deus como fonte de sustentação. Diferente das pessoas sem Deus, que às vezes são estimuladas a ter metas e confiar na força do seu braço, a confiar na sua potência pessoal, nós, povo de Deus, confiamos em Deus, amém? E nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Quando Abraão estava falando com Eliezer, uma das coisas que ele disse, quando Eliezer começou a identificar os desafios da missão,
do objetivo, Abraão falou: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Você viu que ele se amparou numa promessa de Deus como fonte de sustentação? É diferente quando a gente tem um sonho, um objetivo, e não coloca Deus nele. E quando você tem um sonho, um alvo para glorificar o Senhor, algo que você quer realizar, e você está ancorado na palavra de Deus como fonte de sustentação. Abraão tinha uma missão: eu quero casar o meu filho. Ele era muito específico: não é aqui no meio dos cananeus, é na terra de onde eu vim, no meio dos meus parentes. E ele, além de especificidade, ele tinha clareza de que ele não estava sozinho. Ele tinha palavras de Deus que o encorajavam a crer que: eu sei que a missão é difícil, Eliezer, mas Deus falou, Deus me tirou da casa do meu pai, Deus me tirou da minha terra natal, Deus prometeu que, sob juramento, Ele jurou que Ele daria à minha descendência essa terra. Deus fez tudo isso. Eu confio, Ele é poderoso, Ele enviará o seu anjo adiante de você para que você traga uma mulher para o meu filho. Você viu que homem de fé? Ele tinha uma meta, ele tinha um sonho, um objetivo a chegar, mas o que sustentava Abraão em crer que era possível realizar essa missão, em crer que era possível esse sonho sair do papel e se tornar realidade, o que fez ele crer? A promessa de Deus, a palavra que Deus tinha dado a ele. Deus tem palavras, Deus tem promessas a seu respeito. Deus tem palavras, promessas para a vida da igreja. Deus tem palavras, promessas para a sua família. Sim, um milagre pode acontecer na sua casa. Seu casamento pode experimentar o favor de Deus em tempos de recomeço. Sim, seus filhos podem voltar para a presença do Senhor. Sim, milagres na sua saúde podem acontecer, porque para Deus nada é impossível. Porque Deus tem promessas para a sua vida. E as promessas de Deus são maiores que você, são maiores que eu. Não é por causa de nós, é apesar de nós. Deus tem promessas a seu respeito, amém? Um outro princípio para a gente atingir objetivos: nós precisamos pedir ajuda para Deus. Quando Eliezer foi para essa missão, é interessante quando você lê o capítulo, 3 vezes, no mínimo, tem registro da oração dele. Primeiro, quando ele saiu em missão, a Bíblia conta. Então orou: Senhor do meu senhor Abraão, dá-me êxito nessa missão. Dá-me êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Isso lá está em Gênesis, capítulo 24, 12 ao 15. Depois, no versículo 52, quando tudo tinha dado certo, a Bíblia fala: quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Mas ele entendeu, e Eliezer aprendeu com seu Senhor, a importância da oração. Para que aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente tem como objetivo, precisa ser gerado no joelho, precisa ser gerado no clamor. Um outro princípio que eu aprendo lendo essa história é o princípio de identificar as barreiras. O que eu quero dizer com isso? O texto diz assim no versículo 5: o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? O que aconteceu aqui? Eliezer, ele identificou os obstáculos, as barreiras que poderiam atrapalhar seus objetivos. A Bíblia conta aqui que Eliezer, ele ia, para você ter uma ideia, ele ia para um país que ele nunca tinha ido. Era uma viagem perigosa, tinha muita riqueza junto com ele, que o senhor dele deu, presentes caros. Ele ia ter que achar a mulher certa numa família que ele não conhecia. A missão não era fácil, irmãos. Ele ia ter que convencer a mulher a ir com ele. Então tinham obstáculos. Ele falou: e se a mulher não quiser vir comigo, Abraão, o que eu faço? Então ele tinha vários obstáculos. E aplicando na nossa vida, muitas vezes existem obstáculos. Existem alguns que a gente vai descobrir só na jornada. Mas existem alguns que a gente, com reflexão, a gente consegue identificar. Então, de repente, você está identificando um obstáculo para o seu progresso financeiro. E aí, o obstáculo é educação. Eu preciso, talvez, fazer um curso X em tal área para eu ser promovido. Vai estudar. De repente,
um outro obstáculo. É um obstáculo natural, é um obstáculo espiritual, é um obstáculo de tempo. A gente precisa discernir quais são os obstáculos, as barreiras que podem impedir com que eu realize os meus objetivos. Porque quando a gente tem um objetivo, a gente é específico, a gente tem uma promessa de Deus, a gente ora, e a gente tem que fazer na análise identificação de barreiras. Mas não é identificar a barreira para te paralisar, é identificar obstáculos para você superar. Amém? Um outro princípio é criar um plano passo a passo. Quando você estuda essa história, o que você vai ver? A Bíblia conta que ele criou um plano. Qual foi o plano de Eliezer? O plano dele passo a passo foi orar. Ele orou, pedindo para que ele ia numa fonte, e que as pessoas estão vindo tirar água. Ele falou: a jovem a que eu disser, por favor, incline o cântaro e dê-me de beber, ela me responder, bebe, também darei aos teus camelos, seja esta. Mas o que eu quero destacar é que você precisa criar planos. Quando a gente tem um grande objetivo, a gente precisa criar um plano para atingi-lo. Tem uma frase que eu sempre digo para as pessoas, pensa nela: quem falha em planejar, planeja falhar. Um outro princípio: seja paciente, persistente e focado. Cuidado com as distrações. Por que eu digo isso? Olha só, a Bíblia conta que Eliezer, ele era um cara muito focado no objetivo dele. Olha o versículo 21. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Ele era observador, focado, persistente. E um outro versículo que me mostra isso é o 33, que diz assim: depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei nada, enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: então fale. O que aconteceu aqui? Viagem cansativa, aquele sol escaldante, camelo. Imagina o cansaço, chegou varado de fome. E aí o povo preparou um banquete, falou: gente, vem cá, vamos comer com a gente. Preparamos uma refeição para você. Ele falou: calma, eu não vou me distrair. Eu não vou comer nada enquanto eu não falar com vocês o porquê que eu estou aqui. Focado, sim ou não? Nós hoje nos distraímos com tantas coisas, irmãos. O Senhor às vezes coloca no nosso coração sonhos, anseios. Tem muita gente sonhando com uma família melhor, mas se distrai tanto com coisas que não vão ajudar nada a sua vida melhorar. Às vezes a gente não desenvolve uma relação legal com as mídias, com as redes sociais, com os streamings da vida, né? Tantas revoluções tecnológicas, a gente precisa estar atualizado nisso, usar a nosso favor, mas cuidado com as distrações. Tem muito sonho que não sai do papel, porque você está hipnotizada com coisas que não te levarão a nada. Eu aprendo com Eliezer a importância do foco. Tem muito sonho que morre. Tem muita gente que vai para o cemitério sem realizar muitas coisas, porque se distraiu em muitos momentos na vida. E você sabe, nós temos muitos exemplos na Bíblia, que existem algumas distrações que podem ser fatais. Existem distrações que podem destruir um casamento. Existem distrações que podem destruir a vida espiritual. Podem destruir uma família. Pode destruir corações. Cuidado com as distrações, amém? Penúltimo princípio que eu aprendo quando eu leio essa história: não caminhe sozinho. Você quer atingir sonhos e objetivos? Não caminha sozinho. Caminha com gente do seu lado. Caminha com seus pastores. Caminha com seus líderes. Caminha com seus irmãos e irmãs em Cristo. Não caminha sozinho. Olha o que a Bíblia diz. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na sua casa, na casa de seu pai, para eu e meus companheiros passarmos a noite. Eliezer estava enfrentando aquele desafio, mas ele não estava sozinho. Ele tinha companheiros do lado dele. Quem caminha sozinho, a Bíblia deixa claro: se um cair, não há quem ajude a levantar. Lá em Eclesiastes 4 fala, né? Ai daquele que estiver sozinho. Mas se você estiver acompanhado, se você cair, vai ter alguém para te levantar. Se você estiver com frio, vai ter alguém para te aquecer. Se você for atacado, vai ter alguém para te defender. Tem muita gente morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente. Tem muita gente com seus sonhos morrendo, com seus objetivos não sendo atingidos, porque estão tentando caminhar nessa vida sozinho.
Ah, já me decepcionei com muita gente, pastor. Supera essa decepção. Muita gente que errou com você não é todo mundo. Tem gente boa nessa vida. Perfeita não, mas gente boa tem, não é verdade? Cuidado. Você quer realizar coisas na sua vida que são grandes, que glorificam a Deus e que alegram a sua vida? Não deixe o orgulho te levar a caminhar sozinho. Tenha companheiros na sua vida. Tenha companheiras. Deixe as pessoas se aproximar de você. Se aproxime das pessoas. Seja uma boa companhia. E tenha boas companhias na sua vida. Amém? E o último princípio para orar com você é: pague o preço. Eliezer literalmente pagou o preço. A Bíblia fala no versículo 53. Então o servo deu joias de ouro e de pratas e vestidos a Rebeca, e deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Ou seja, ele pagou o preço, literalmente. Mas ali foi o preço de dinheiro, mas ele pagou um preço de jornada, de caminhada, de sol quente, muita coisa para atingir isso. Nós precisamos pagar o preço por aquilo que tem valor para a gente. E eu sei que se você tem sonhos, esses sonhos têm valor. Se o Senhor colocou projetos, objetivos no seu coração, isso tem valor. Tem valor para Deus, família. Tem valor para Deus que você seja bem-sucedido. Tem valor para Deus que você seja curado. Tem valor para Deus que você viva uma vida abundante. Tem valor para Deus que você vença o pecado e seja santo. Tem valor para Deus que você jamais se afaste de sua presença. Pague o preço. É assim a aventura de depender de Deus. Tem coisas que vão acontecer exatamente como você planejou, desde que você tenha princípios para atingir. Existem coisas que vão ser diferentes, porque a soberania de Deus assim direcionará. E existem coisas que o Senhor vai fazer infinitamente mais e vai te surpreender. E essa é a minha oração, que o Senhor surpreenda essa igreja no ano de 2023 com aquilo que Ele vai fazer. Você diz amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Você está disposto a tirar sonhos do papel e atingir seus objetivos? Amém? Então aplaude ao Senhor e fica de pé no seu lugar.